E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está aqui no meu canal. Aqui nós trabalhamos análise gráfica, procuramos entender o porquê da movimentação, ou seja, procuramos entender a causa do movimento do preço. Então quando nós olhamos para o gráfico, a gente procura fazer o quê? Interpretar a movimentação do gráfico para que ele nos mostre o que ele está fazendo. E, por exemplo, quando eu chego aqui no gráfico, é como se o gráfico olhasse para mim e falasse assim: Cadu, eu estou numa região de oferta, eu estou numa região onde o gráfico vai desvalorizar o ativo, porém, eu estou sofrendo dificuldades de fazer essa desvalorização. Então eu vou acumular um pouco aqui, eu vou consolidar o preço um pouco aqui, para, na oportunidade oportuna, né, é até um pouco redundante, eu faço um rompimento e vou buscar um fundo. Mas por enquanto, tem um suporte aqui que não deixa eu passar, então eu preciso bater, preciso explorar esse suporte para depois assim rompê-lo e buscar o que eu almejo. Aí você fala assim: Cadu, mas como você teve essa interpretação? Como você teve o entendimento? Como você teve o entendimento que esse suporte aqui foi capaz de segurar o preço e não deixar o preço vir buscar aqui embaixo, que seria o alvo dessa movimentação? Ou, quiçá, 50% desse movimento. Então, como eu tenho a perspectiva disso acontecer? Não é que eu tenho a perspectiva. O gráfico, ele demonstra isso. Como assim, Cadu? A análise gráfica, o nome já diz, você analisa o movimento do gráfico, ele te mostra o que ele está fazendo. A partir do momento que você entende a causa da movimentação, você entende a hierarquia gráfica, o porquê das movimentações, o porquê do preço estar trabalhando ali naquela região, você começa a compreender o que ele pode fazer. Então, o gráfico me mostrando o que ele vai fazer naquele momento, eu posso tomar uma atitude. Isso é análise gráfica, isso é analisar o gráfico, isso é entender a causa do movimento e não simplesmente a ação do preço. Por isso que eu falo para todo mundo que a análise gráfica é vida. Então, se você estudar a fundo, procurar entender o que é um suporte, o que é uma resistência, e procurar enquadrar a análise gráfica com o entendimento da causa da movimentação nos gráficos, você consegue se tornar uma pessoa que seja consistente, uma pessoa que tenha conhecimento para se tornar consistente no mercado. Ah, Cadu, mas quanto tempo eu demoro para isso? Não existe quanto tempo eu demoro para isso. Existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que é rapidinho. Tem pessoas que demoram um pouco. Mas por quê? Porque isso é de pessoa para pessoa. Tá? É de pessoa para pessoa. Não tem como eu falar assim: olha, você vai começar a estudar isso aqui, em um mês você está voando. Não, tem pessoas que começam a estudar e em um mês realmente está voando. Agora tem pessoas que começam a estudar e demoram 6 meses, quiçá um ano. Agora tem pessoas que em um mês, 2, 3 meses estão literalmente voando quanto à análise gráfica. Porque quando você começa a se aprofundar e entender que para você se aprofundar numa movimentação do gráfico, entender a causa, mesmo olhando o suporte e resistência, que é o padrão de uma movimentação gráfica, para você entender o que o gráfico pode estar fazendo, é necessário alguns detalhes. E esses detalhes vêm de encontro àquilo que a análise te mostra. Então, por exemplo, eu estou conversando com vocês e estou olhando essa movimentação do gráfico. Estou olhando, ó. Estou olhando o que o gráfico pode fazer aqui.
Em relação ao que ele está fazendo aqui, eu fico já aguardando ele fazer a mesma coisa que ele fez aqui, ó. Olha a movimentação. Será que ele vai fazer o mesmo movimento? Aparentemente é o mesmo movimento. Ah, Cadu, mas ele pode chegar aqui, ó, ele pode romper essa resistência? Pode, ele pode romper. Mas por enquanto, o que o gráfico me mostra? O gráfico me mostra que ele está trabalhando aqui, ó, nesse canal. E o que é um canal? O que é um canal, Cadu? O canal nada mais é que a formação de uma região onde existe um suporte e existe uma resistência que estão trabalhando, fazendo ligação ao passado em relação ao que o preço almeja, seja valorizando ou seja desvalorizando. Então, quando eu começo a identificar os canais na análise gráfica, quando eu começo a identificar suportes e resistências, quando eu consigo encaixar a análise gráfica ou o entendimento da análise gráfica em relação a suportes e resistências, eu começo a ver que a análise gráfica realmente é vida e que se eu entender as variáveis do suporte e resistência, se eu entender as causas das movimentações de suporte e resistência, eu tenho consistência nesse mercado. Você consegue compreender? Você viu que eu fiquei conversando com vocês aqui, o preço estava literalmente aqui nessa região, aí foi mais um minuto, o preço fez isso aqui, eu fiquei conversando, fiquei aguardando o preço tomar uma ação dentro da causa que eu estava vendo. Por quê? Eu vi uma causa. Agora eu precisava que o preço tomasse uma decisão. A hora que ele toma a decisão, eu posso tomar minha atitude. E o que é isso? Isso é a interpretação da análise gráfica. Por isso que eu digo que a análise gráfica é vida. Se ela te mostra aquilo, você consegue antever o movimento. Então, a hora que o preço fez aquilo que eu esperava para tomar uma atitude, eu fui lá e fiz uma correção neste canal. Então, eu sempre falo para vocês, análise gráfica é vida. Suporte e resistência, seja suporte e resistência do zero, você tem que descomplicar o suporte e resistência. Isso aqui que eu estou falando para vocês, suporte e resistência aqui, é um suporte e resistência avançado. Só que o suporte e resistência, ele é descomplicado. Você tem que descomplicar ele. E como que você descomplica o suporte e resistência? Entendendo a análise gráfica. Você tem que entender a causa da movimentação dos preços. Você tem que entender até onde uma tendência vai, onde uma tendência deixa de ir. Você tem que entender os padrões de candles que funcionam dentro de uma causa de um movimento, dentro de uma região que realmente vale a pena, que eu chamo de região de ouro. Se você não sabe o que é uma região de ouro, no final do vídeo eu vou deixar no card não, na tela final do vídeo eu vou deixar lá como identificar uma região de ouro, para você entender o que é uma região de ouro. Ou seja, os padrões de candle você tem que trabalhar só nas regiões de ouro, não é no gráfico todo. Então, a análise gráfica ela vai te moldando em alguns detalhes, ela vai fazendo com que você crie um protocolo em sua mentalidade, ao passo que você seguindo isso, você aplicando de forma metodológica, você tem resultados, você consegue resultados, você consegue aprender. É claro, depende de você, né? Entendeu? Então, o suporte e resistência, a pessoa pergunta assim, como que eu opero o suporte e resistência? Entendendo as causas da movimentação do gráfico. O suporte e resistência é a melhor forma de você começar os seus estudos. O suporte e resistência é a melhor forma de você entender a movimentação gráfica. Mas, para isso, é necessário você ter o conhecimento de um contexto lógico do gráfico. Então, ao passo que existe uma lógica gráfica, você consegue entender o preço. Então, por exemplo, ó, Cadu, ele saiu daquele movimento? Não, ó, ele está aqui ainda. Ó. Deixa eu apagar aqui. Ó, dá uma olhada. Ó. Ele está trabalhando nesse canal ainda. Ó. Ele veio buscar o que aqui? Ó? A sombra. Cadu, o que eu faço? É corpo ou é sombra? Depende do movimento. Aqui nesse movimento ele veio e buscou o corpo. Neste movimento, aliás, aqui ele veio buscar a sombra, né? A sombra desse passado. Aqui ele veio buscar o corpo do movimento passado. Então, não existe uma regra se o suporte de resistência ele vai trabalhar em um corpo
ou o suporte de resistência vai trabalhar uma sombra, a regra é que o gráfico precisa mostrar uma causa de movimentação para que haja uma correção em suporte de resistência. Se ele não mostrar, se o suporte resistência não mostrar uma causa para essa movimentação de correção, junto com a análise gráfica te mostrando o que tem que fazer, se não te mostrar, não tem o que fazer. O que você tem que fazer? Fica fora da operação. Compreendeu? Muitos que estudam com a gente, muitos alunos entendem isso. Por exemplo, olha esses testemunhos aqui. Olha esse testemunho aqui. Boa noite, professor. Comprei seu treinamento focado em aprender análise técnica, em aprender a ler gráficos graças aos seus ensinamentos. Apliquei no mercado de índice da B3. Escuta essa aqui, você que fica perguntando se é só para análise gráfica. A análise gráfica funciona só para OB. Não, a análise gráfica é universal, ela é mundial, ela funciona para qualquer ativo e qualquer mercado. Basta você se adequar o que é a análise gráfica naquilo que o gráfico faz, porque a análise gráfica não é você que faz o gráfico fazer, a análise gráfica faz aquilo que o gráfico faz. Eu acho que você tem que mudar essa mentalidade de que você comanda o gráfico. Não, você não comanda o gráfico, você comanda você domina você. E aí quando você entende o que o gráfico está fazendo, o gráfico faz e você faz junto. Então à medida que você domina você domina o gráfico. Porque você, para dominar o gráfico, não adianta você ir contra ele. O gráfico ele tem que ser o seu grande amigo, o seu grande parceiro. Quanto mais você o conhece, mais resultados você tem. Então olha que interessante, ele adquiriu o treinamento aqui que eu tenho para quem quer se aprofundar, para quem quer realmente aprender isso, quem quer parar de perder dinheiro e tomar loss. E ele foi e adquiriu. E olha que interessante, ele aplicou no mercado do índice, na B3, e já faz 3 meses saindo positivo. Não sou eu que estou falando isso, são os alunos. Não sou eu que estou falando que funciona, é um aluno. Faz 3 meses que estou no mercado saindo positivo. Agora eu migrei para opções binárias. Olha que interessante, então. Ele fez o treinamento aqui e foi para a B3. Agora, depois de 3 meses positivo, ele falou, não, agora eu vou aplicar um pouco em binárias. E olha só, antes eu só tomava loss, um atrás do outro. Tinha raiva disso, achava que tinha um sistema computando nossas entradas. Olha só, ele achava que era uma coisa de corretora, que tinha uma inteligência artificial derrubando ele nas entradas dele para dar loss. Mas aí ele escreveu assim, mas hoje eu aprendi a dominar isso. Você entendeu? O que eu mais vejo é as pessoas colocando culpa em tudo. A pessoa põe a culpa na corretora, a pessoa põe a culpa no computador, a pessoa põe a culpa no horário, a pessoa põe a culpa no par de moeda que ela... Põe a culpa em tudo, menos ela é a culpada de não saber dominar o gráfico. É sempre assim. Então, olha o testemunho dele. Depois de 3 meses positivo na B3, né, no mercado de ações, ele falou, quero ir para a binárias, que ele nunca teve resultado, porque ele achava que era manipulado as questões que aconteciam na corretora. E depois ele falou assim, agora eu aprendi isso. Então, ou seja, independe de corretora, aqui independe de corretora, independe de mercado, basta você saber o que está fazendo. Basta você saber o que está fazendo. Olha aqui, boa tarde, professor, lição de casa em OTC, gratidão. Olha a sequência do aluno. Tem gente que fala assim, OTC não é de Deus. Eu tenho a minha questão em cima de OTC, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que eu tenho. Agora, se a pessoa só tem horário de OTC para operar, ótimo. É possível? É claro que é possível. Análise gráfica é vida, suporte e resistência bem trabalhado com as questões da causa do movimento e a lógica da ação do preço é resultado um atrás do outro. Olha aqui, nosso aluno. Deixa eu ver, eu separei mais um aluno aqui, Olha isso. Mas eu estou começando agora. Dá certo? Dá uma olhada, Professor, 6-1 no OTC. Análise gráfica é vida, né? Aí eu já sei que é meu aluno, porque esse é um chavão que eu levo. Já iniciei na conta real, ou seja, se ele já iniciou na conta real, ele é um aluno extremamente novo nesse mercado. E olha aqui, ele começou e já mandou um 6-1 em OTC. Em OTC. Tem gente que está aí 1 ano, 2 anos, 3 anos opera OTC e nunca saiu positivo.
Mas por que nunca saiu positivo? Porque não conhece verdadeiramente como entender a causa do movimento do gráfico junto com a lógica do preço em relação ao que o suporte e resistência pode nos apresentar. Então a melhor forma de você começar a operar binárias é através do suporte e resistência, mas você tem que conhecer o suporte e resistência. Você tem que entender o suporte e resistência com as suas variáveis. Quais são as variáveis do suporte e resistência? É você entender a causa do movimento do preço, a lógica que está por trás da ação do preço, e aí você começa a entender um pouco o que acontece nesse bendito suporte e resistência. Principalmente você que é trader iniciante, que acha que tudo é contra você, enquanto você não entender, trader iniciante, enquanto ele não entender que a análise gráfica é vida, que o suporte e resistência para trader iniciante é a melhor forma dele começar no mercado, enquanto ele não entender essas coisas, ele fica patinando, ele não sai do lugar. Tá bom? É isso que eu queria dizer para vocês hoje, que o suporte e resistência com análise gráfica é vida. Você é capaz de ter muitos resultados, grandes resultados. É claro que existe um contexto gráfico para isso, existe um porquê das movimentações, existe uma lógica do preço, mas se você aprender e aplicar isso de forma saudável, você consegue ter grandes resultados, tá bom? Por favor, se você tem interesse em adquirir o treinamento está com 60% de desconto, o link está aí na descrição do vídeo ou aí no banner do canal. Também tem um e-book de presente para vocês que fica aí no canal do Telegram, tá no link da descrição e no banner do canal. É só entrar lá, clicar e fazer o seu download. Se você tem alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida comigo, quanto a isso, ou em relação sei lá, o que você enxerga do mercado, você pode mandar também para o meu direct, lá no meu Instagram, mas desde que você me siga, se você me segue lá no Instagram, aí sim eu tiro uma dúvida ou algo que você queira saber, e o meu Instagram é @CaduRinaldi. É só você chegar lá, mandar a sua pergunta para mim, alguma coisa eu te respondo. Dá uma olhada, ó. Onde nós trabalhamos. Trabalhamos aqui essa região, ele veio, fez aquele trabalho de onda e está fazendo o que de novo? De novo segurando um suporte aqui. Ele vai segurar nesse suporte aqui, pelo fluxo do movimento e da média dos preços que estão acontecendo aqui, a priori ele vai pegar aqui, ó, quando eu falo de 50%, vocês que não gostam disso, de 100% e 50%, ó, mais uma aulinha grátis para vocês, ó. 100% do movimento e 50% do movimento deste candle aqui, ó, deste candle. Ele forma um canal, as velas formam canais, tudo forma canal. Canal de suporte e resistência. Ó, eu travei antes do preço chegar lá, vamos ver o que vai acontecer? Dá uma olhada. É caixa. É caixa. Então, quando você entende essa movimentação, você entende o porquê das coisas, olha, é muito difícil você não ver resultados. É claro, né? A não ser que você seja uma pessoa que não está nem aí para estudar, não está nem aí para seguir regras. Regras que eu digo é aquele protocolo sadio para que você consiga almejar um resultado. Então, se você é uma pessoa consciente, gosta de estudar, tem interesse realmente em aprender como é que funciona, isso é uma questão de lógica. Então, olha só, nessa vela que ela fez a resistência, nessa vela que ela fez o suporte, eu posso trabalhar 50% do movimento, ó, e caixa. Assim como eu tive um lucro aqui, eu poderia ter um lucro aqui, poderia ter um lucro aqui, poderia ter um lucro aqui, poderia ter um lucro aqui. Em um único movimento, eu teria aqui, ó, 5 entradas perfeitas. 5 entradas perfeitas. Em quanto tempo? Em 5 minutos? Sei lá quanto. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 minutos. Em 12 minutos, você teria feito o seu dia ou a sua semana de trabalho aqui. Tá? Mas isso precisa o quê? Estudo, entender a causa do movimento, entender o porquê do movimento, o porquê das coisas. Ter disciplina e foco naquilo que faz. Não adianta você querer aprender e não ter disciplina e foco naquilo que faz. Tá bom? Então vou ficando por aqui. Deixa aquele like abençoado aí.
Deixe seu comentário se possível. Se você não segue o canal, siga, ative as notificações. Aqui você vai ter aulas sobre esse mundo maravilhoso da análise gráfica, porque a análise gráfica é vida. Então, se você conseguir compreender o suporte e resistência junto com a análise gráfica e as movimentações, você só tem a ganhar dentro desse mercado, tá bom? Então, te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!